Uma pauta mexeu com a redação do Globo em 1935. Era a história de um jovem humilde, sem estudo, que dizia falar com os mortos na pequena Pedro Leopoldo, a 40 quilômetros de Belo Horizonte. O rapaz, veja só, dizia que psicografava textos do renomado jornalista e escritor Humberto de Campos, que morrera um ano antes. Foi um repórter de O Globo, aliás, Clementino de Alencar, que foi até Pedro Leopoldo para investigar aquele matuto. Ele chamava, no início da reportagem, é uma série, ele chamava de um matuto bizonho. Esta série de Clementino de Alencar foi a primeira grande reportagem sobre o médium Chico Xavier, feita apenas 3 anos após o mineiro publicar o seu primeiro livro psicografado, Parnaso de Além Túmulo. É justamente esta série publicada pelo Globo que integra a versão atualizada e ampliada do best-seller As Vidas de Chico Xavier, obra que já vendeu mais de 1,5 milhão de exemplares e serviu de base para o longa Chico Xavier, de 2010, com direção de Daniel Filho e grande elenco. Então, isso que eu sempre sofria por não estar na biografia, isso que eu descobri depois, isso eu consegui colocar. Esse é um dos elementos novos. Clementino tem um texto muito bom, excelente texto. Toda a série de reportagens do Globo, que bateu recordes, assim, foi um sucesso, vivia na capa do jornal, ela se estendeu até porque o público queria mais, tinha um clima de diário, testemunhal, e é muito viva a reportagem, ela é muito moderna, até hoje, muito interessante. A primeira reportagem do enviado do Globo foi publicada em 30 de abril. Nos dias seguintes, descreve a simplicidade, que se tornaria uma marca do médium. Não traz chapéu nem gravata, e todo o seu traje é um atestado de pobreza. Com um sorriso leve que mostra agora, seu rosto tem até um ar de ingenuidade. Lá longe, na cidade grande, diriam dele, um bobo. Seu embaraço se acentua quando lhe pomos o olhar no casaco surrado, na camisa aberta, nas calças de brim remendadas, nos sapatos cambaios. Então, ele queria entender o que aquele menino, filho de pais analfabetos, por que ele estava escrevendo textos assinados por Humberto de Campos, outro jornalista muito consagrado na época e que tinha morrido. Então, era quase assim, vem cá, quem é você para estar escrevendo textos atribuídos a Humberto de Campos? O biógrafo acredita que Clementino deixou o Rio de Janeiro, então capital federal, convicto sobre as possibilidades de fraudes. Então, ele chega em Pedro Leopoldo absolutamente descrente, desconfiado, vai para passar alguns dias, fica um mês submetendo o Chico a todo tipo de prova que você possa imaginar. Perguntas absolutamente elaboradas, feitas de surpresa, perguntas feitas por médicos, por juristas. E lá ia um menino de 20 e poucos anos, né, matuto, bizonho, escrevendo as respostas em velocidade, atribuindo a vários espíritos. Os testes incluíam perguntas para derrubar o jovem sem estudo. Clementino elaborou até perguntas em inglês e abordou temas jurídicos delicados. Na edição de 17 de maio, Clementino relata ter pedido a um médico uma pergunta para testar o mineiro. O diabetes é moléstia microbiana? Em caso contrário, esclarecer as causas possíveis da moléstia, questionou. A longa resposta de Chico surpreendeu. O diabetes ainda não se encontra bem definido pela ciência, que o tem considerado como derivação do enfraquecimento orgânico. Em seguida, o médium apresentou alguns argumentos complexos sobre a doença e sua cura.
Ao longo de um mês, Clementino de Alencar passou a retratar Chico de forma mais positiva. Então ele se referia ao Emmanuel, o guia espiritual, né, sempre com ironia e entre aspas, o guia espiritual. Aí ele sai de lá falando assim: nosso amigo espiritual Emmanuel, sem aspas nem nada e com maiúsculas. Então, na verdade, é muito bacana essa reportagem, porque ela mostra um Chico jovem sendo posto à prova e mostra um processo de transformação grande desse repórter.